Hoje eu vou te contar tudo que de mais importante aconteceu nessa última janela de transferências, incluindo grandes craques indo jogar aí em ligas alternativas, longas novelas chegando no fim e outras ganhando novos capítulos, beleza? Então vem comigo. E não tem como não começar com a Premier League, a liga que mais gastou dinheiro nessa janela de transferências, né? E com um time que mais uma vez torrou grana aí, que foi o Chelsea. Entra ano e sai ano e os caras são sempre aí os líderes em gastos. Isso porque sob novo comando, né, o Chelsea continua fazendo uma limpa naquele elenco antigo. Então diversos jogadores foram embora. Por exemplo, Ziyech saiu, Aubameyang foi embora, Loftus-Cheek, Mendy, Pulisic, Koulibaly, Havertz, Mason Mount, Kanté e Kovacic. Tudo isso? Um time inteiro, pô, indo embora, né? E aí eles estão focando em contratações de jogadores um pouco mais jovens, alguns muito jovens, como foram os casos aí de Ângelo Gabriel e David Washington, do Santos, que se vingarem são jogadores pra render no Chelsea uns anos na frente, né? Não agora. Pra agora, o Chelsea também trouxe caras mais jovens, mas ali entre os 20 e os 24 mais ou menos, né? E alguns dos destaques foram Robert Sanchez do Brighton, o atacante Nicolas Jackson do Villarreal e a promessa Cole Palmer do Manchester City, que chegou por 47 milhões de euros. Até ontem ele era um gurizão assim apenas que tava vindo da base e o Guardiola dando chances, e aí começou a temporada e do nada o cara vale quase 50. Caro, hein? É a taxa Premier League, amigo. E tiveram muito mais contratações, tá? Só que se a gente for ficar falando todas do Chelsea, a gente vai passar o vídeo inteiro só nos Blues. Indo pro mais importante, é a reformulação que eles fizeram no elenco, né? Eles já tinham gastado uma bala na temporada passada para trazer o Enzo Fernandes, e agora chegou uma opção muito interessante que é o Romeu Lavia, que foi bem no Southampton com apenas 19 anos e custou um pouquinho mais de 62 milhões e uma das maiores contratações dessa janela e da história do futebol, o volante Moisés Caicedo vindo do Brighton por incríveis 116 milhões de euros. É uma piração, né? Mas ele vai formar a dupla com o Enzo Fernandes, teoricamente, por muitos e muitos anos. E teve uma também muito interessante que foi a do Nkunku, que já tinha sido anunciada há muitos meses atrás, por cerca de 60 milhões de euros ele chegou, só que mesmo indo bem na pré-temporada, ele teve uma lesão seríssima e praticamente vai ficar 2023-24 inteirinha de fora, né? Vamos ver no que vai dar. Claramente o pessoal do recrutamento do Chelsea tá pensando muito no futuro, né? Só que a gente fica com dúvida se isso vai render no presente. O clube também precisa ficar entre os 4 primeiros de preferência, né? Jogar Champions League com frequência, já meio que agora, né? E algumas contratações do Chelsea, inclusive, já saíram por empréstimo, mas o mais curioso é que eles gastaram uma bala absurda, foram 464 milhões de euros no total, sendo que nenhuma contratação é tipo uma grande estrela mundial, um cara que vem assim pra mudar o patamar da equipe, né? São todos meio que apostas, né? Algumas muito arriscadas, outras já com uma maior garantia de que vão dar certo, mas tudo assim mais pro futuro mesmo. E é curioso porque essa parece ser a estratégia oposta do atual campeão da tríplice coroa, Manchester City. Bem que eles venderam o Cole Palmer, né, que é novinho, mas fora isso, eles acabaram vendendo ou deixando sair jogadores mais veteranos, ali perto dos 30 ou até depois dos 30, como foram os casos aí do Mahrez, do Laporte e do craque e capitão Gundogan, e aí apostaram em caras já meio prontos, como foi o caso do Kovacic, que chegou muito rapidamente, ele é experiente e tem tudo pra ser uma reposição perfeita pro Gundogan, né? Além de um dos zagueiros mais promissores do mundo, o Vardiol, que tinha sido o melhor da Copa, né? Por 90 milhões de euros, se tornando o zagueiro mais caro da história se a gente contar em euros, né? Finalmente passando o Maguire. Dá a impressão que ele vai pagar esses 90 milhões em campo, porque realmente é um defensor espetacular. E além disso, o City trouxe mais uma opção pro meio campo, que foi o Matheus Nunes do Wolverhampton por 62 milhões de euros. E o jovem ponta Doku, do Stade Rennais, por 60 milhões de euros, um cara que é absolutamente rápido e traz ali um tipo de ponta que o Manchester City não tinha, né? Inclusive, se o Mahrez na ponta direita era canhoto e gostava de driblar pra dentro do campo, que é um pouco mais ou menos a característica do Bernardo Silva também, o Jeremy Doku já é um ponta que mais busca a linha de fundo, então vai trazer aí uma alternativa tática pro Guardiola. Foi uma janela de contratações pontuais que deve garantir mais títulos aí pro Tubarão de Manchester, né? E quando a gente fala de Tubarão, quem já treme na base é o Arsenal, que liderou a Premier League 22-23 por muitas rodadas para no final ser superado pelo Manchester City, né? Para essa temporada, eles tiveram saídas mais discretas, principalmente o Balogun, que mal jogou pelo time principal, mas tinha se destacado na França e foi vendido por 40 milhões de euros. E o Xhaka, esse sim, que era titular da equipe, peça importante. Só que o Arsenal para 2023-24 tá com uma nova visão pela frente, né? O objetivo não é só mais classificar para Champions, como foi uns anos atrás aí, ou até só brigar pelo título da Premier League, porque os caras têm Champions League para jogar, estão classificados e tem um timaço. E eles foram atrás
atrás de subir o patamar do elenco. Assim veio o goleirão David Raya para fazer uma sombra pro Ramsdale ali, né, brigar por posição, quem sabe revezar nas copas. O zagueirão Jurriën Timber, que também joga nas laterais, veio do Ajax por 40 milhões de euros e seria ou um reserva imediato ali de qualquer um na linha defensiva praticamente, ou um titular com uma saída de bola qualificada, mas se lesionou no começo da temporada e deve perder praticamente o restante da temporada inteirinha. E o Kai Havertz veio por 75 milhões de euros, supostamente para fazer o papel que era do Xhaka, só que são jogadores de características diferentes e o começo do Havertz, pelo menos por enquanto, não foi bom. E claro, a contratação mais cara de todas, o volantão caprichado Declan Rice, que veio soltinho do West Ham por 116 milhões de euros para ser o dono do meio-campo dos Gunners por muitos anos, inclusive para mim tem cara de futuro capitão da equipe também, e traz aí até um pouco de experiência europeia, já que levou a Conference League com os Hammers na última temporada e como capitão, né? Esse foi caro para um caramba, porém tem cara de que ele vai passar muito tempo nos Gunners e vai fazer valer cada centavo. Veremos. Outro time inglês que a gente espera que vai brigar em cima na tabela foi o Liverpool, que passou por uma reformulação completa, mas não no elenco, e sim só numa faixa dele, que é o meio-campo. Saíram vencedores da Liga Inglesa e da Champions, né, como o Fabinho, o Henderson, o Keita em menor parcela, né? E o Milner também, além do próprio Bobby Firmino. E chegaram novidades. O experiente Endo fez uma grande Copa pelo Japão e veio do Stuttgart, depois que o Liverpool acabou perdendo o Caicedo e o Lavia para o Chelsea no mercado, né? O Gravenberch veio do Bayern de Munique por 40 milhões de euros e pode ser um cara polivalente para jogar de volante ou segundo volante. O McAllister, depois de brilhar muito pelo Brighton e pela seleção da Argentina, chegou por 42 milhões de euros, vai ser titular absoluto, e a gente também espera que seja o caso do Dominik Szoboszlai, que veio do Leipzig por 70 milhões de euros, que mesmo sendo jovem aí, vem se destacando de uma maneira que eu até aprendi a escrever o nome do cara sem pesquisar no Google, amigo. É só você escrever como fala, Szoboszlai, e mete um Z depois de cada S. Resolvido. Mudar o meio inteiro de uma temporada para outra é complicado, eles vão ter que aprender o jeitinho Jürgen Klopp de se jogar, né? Porém, eles estavam precisando dessa mexida no meio campo, então acredito que vai dar certo. E o mesmo dá pra dizer do Manchester United, que teve aí uma lista de saídas mais discreta, né? Mas nas chegadas, alguns nomes muito interessantes que podem dar um fôlego pro elenco. O primeiro, claro, o goleiro Onana, vindo da Inter de Milão por 52 milhões de euros, e parece que vai se encaixar perfeitamente com o estilo do Ten Hag, mais assim de sair jogando, né? Um zagueiro que tem muita qualidade no passe. Além disso, o novo camisa 7 da equipe é o Mason Mount, que veio do rival Chelsea. Ele teve ótimos momentos por lá, jogou muito aí em algumas temporadas, e caso consiga recuperar o seu bom futebol, 64 milhões de euros, um pouquinho mais do que isso, até não é um preço tão caro assim. Enquanto o atacante Rasmus Højlund chegou da Atalanta por 75 milhões, certamente é um centroavante pro futuro, mas que se espera que possa fazer a diferença já agora. O mercado para camisas 9 tá muito complicado e por isso os Red Devils acabaram pagando um preço meio premium, tá? Por um jogador que tinha pouca experiência em alto nível. E uma das contratações mais interessantes da janela pra mim foi o Amrabat, que chegou aí no United, inicialmente por empréstimo, né? Mas o cara fez uma Copa do Mundo simplesmente irretocável, brilhante. Na marcação, não sei se tem muitos jogadores melhores que ele, tá? E ainda sabe sair jogando, então quando o United precisar fortalecer o meio campo, colocar Amrabat e Casemiro juntos, amigo, é aquela garantia de que ou passa a bola ou o adversário, os dois juntos não vai. Por falar em não vai, o Tottenham não vai ganhar nenhum título em 2023-24, porém fez uma janela de transferências bastante interessante, reforçando o elenco, inclusive foi um dos clubes que mais gastou no mundo. Vieram alguns jovens que podem impactar o time agora já, mas que a gente contratou pensando no futuro, né? Foram os casos aí do zagueirão Mick van de Ven, que não veio da Disney, ele veio do Wolfsburg por 40 milhões de euros. Nas primeiras partidas já fez 2 gols contra, mas é um ótimo jogador. E o Brennan Johnson do Nottingham Forest, que chegou por 55 milhões de euros. Certamente um jogador talentoso e promissor, mas que também custou uma taxinha extra por ser de Premier League, né? E um dos grandes acertos até aqui, James Maddison, um meia que conseguia se destacar no Leicester até quando o time tava mal e que chegou no Tottenham por cerca de 46 milhões de euros. E mal chegou, já é a referência técnica da equipe e só falta fazer chover lá no time do Big Ange. Esse aí foi barganha total, tá? E por falar em barganha e valores, vale ressaltar que tudo que a gente tá falando aqui, em questão dos valores informados, foi baseado lá nos nossos companheiros do Transfer Market, beleza? E a gente também tá falando tudo em euros pra padronizar a medida aí e ficar mais fácil de entender e comparar, fechou? Mas voltando pro Tottenham, nada esconde a saída do nosso principal craque, né? Que foi embora, nos deixou, tava metendo gol a rodo,
era o líder da equipe, foi ser feliz. Foi ser feliz aonde? No Bayern de Munique, que viu que a situação tava complicada na última temporada, né? Eles estavam numa turbulência gigantesca e quase perderam a Bundesliga e, portanto, foram quebrar o banco e fazer a contratação mais cara da história do clube, 100 milhões de euros nele, Harry Kane. Altíssimo para um cara de 30 anos? Talvez, mas a qualidade do Harry Kane fala por ele mesmo, né? A carreira dele é absolutamente brilhante num time que às vezes era um lixo. Então ele vai cansar de meter gol no Bayern de Munique e finalmente substituir a saída do Lewandowski, que não tinha tido substituto até então, né? Quer dizer, me equivoquei, porque tinha o Choupão da massa lá, meteu o gol, tá? Na última temporada, meteu o gol. Os bávaros também trouxeram livres de contrato o Laimer do Leipzig, um bom meio campista, e o Rafael Guerreiro do Borussia Dortmund, que era um dos melhores destaques aí dos aurinegros. Mais uma vez o Baião jantando o almoço dos outros, né? A estratégia de pegar jogadores de rivais da Bundesliga segue a todo vapor. Também contrataram o excelente zagueiro Kim Min-jae, que brilhou na campanha do Napoli na Série A italiana e foi comprado por cerca de 50 milhões de euros, para deixar a Bundesliga ainda mais sem graça e de repente focar mais na Champions, né? Até porque se a gente for comparar com o principal rival lá, os reforços do Borussia Dortmund, a gente não vai nem entrar em detalhes aqui no vídeo porque deixaram a desejar bastante. E falando em Champions, a atual vice-campeã, a Inter de Milão, também fez uma janela um pouco mais discreta, né? Os principais reforços vieram justamente do Bayern de Munique, que foi o caso do goleiro Jan Sommer, veio baratinho, coisa de 6 milhões ali de euros para substituir o Onana, e o lateral zagueiro Benjamin Pavard por 30 milhões, né? Isso sem contar um pacotão de jogadores livres. O Marcus Thuram veio do Gladbach, o Quadrado veio da Juventus e o retorno do Alexis Sanches, que tinha sido dispensado um ano antes, vai entender. São alguns nomes interessantes, mas nenhum deles parece que vai mudar o elenco da Inter de patamar, portanto, é difícil imaginar uma nova final de Champions para eles, né? E de maneira geral, não foi uma janela super movimentada para clubes italianos, né? O rival Milan, por exemplo, teve a saída do Tonali, que era a base do meio campo ali, mas repôs com alguns jogadores mais jovens e teve na sua grande contratação o ponta Christian Pulisic por 20 milhões de euros. Tão criticado ele por alguns, né? Pintou a proposta do Milan, o Todd Boehly se ajoelhou no chão e agradeceu ao Cosmos pelas vendas de Pulisic e Ruben Loftus-Cheek. Já vem fazendo uma boa parceria com o Giroud aí. A Juventus, que acabou sendo desclassificada da Conference League por causa daquela questão lá financeira, né? Também se mexeu muito pouco na janela, enquanto o Napoli também apostou em jogadores aí mais jovens. Foi o caso do zagueiro Nathan, vindo do Bragantino por 10 milhões de euros para substituir o Kim Min-jae, e a principal contratação, o meia Lindstrom do Frankfurt por 30 milhões de euros, que apesar de ter sido o destaque deles na janela, por enquanto dá a entender que vem para ser banco. Quem chamou mais atenção na Itália talvez tenha sido a Roma, exatamente. O time do José Mourinho fechou com o Al que nos seus tempos gloriosos aí de começo de carreira foi especulado em gigantes da Inglaterra, o Renato Sanches chegando por empréstimo do Paris Saint-Germain, né? Mas principalmente a vinda do Lukaku, exatamente. Ele que tretou no Chelsea, tretou na Inter, agora foi emprestado pelos Blues e fica aí como a grande incógnita da temporada. Vai brocar tipo 8 gols ou vai brocar tipo 28 gols, né? A gente não sabe direito qual o Lukaku que vem pela frente, né? Mas vamos torcer aí pelo bom desempenho dele. Mas assim, dá pra ver por essa janela aí que os times italianos não estão esbanjando, né, financeiramente. E se na Itália não teve nenhuma grande contratação bombástica com valores super altos e tal, no Barcelona foi a mesmíssima coisa, vivendo problemas financeiros há bastante tempo já, né? Eles deixaram sair duas lendas do clube, que foram aí o Jordi Alba e o Busquets, além de terem vendido o Dembélé e emprestado o Ansu Fati para o Brighton. E as reposições vieram praticamente todas de graça, se liga. O Oriol Romeu, volante, chegou por pouco mais de 3 milhões de euros. O Gundogan estava livre no mercado, sem contrato com o City, né? E no último dia da janela, a dupla de Joãos, Cancelo e Félix, chegaram também emprestados por City e Atlético respectivamente. Ou seja, o colosso Barça passou a janela de transferências inteira. E em valor de contratações, né, valor que eles pagaram assim, gastaram apenas 3 milhões de euros. 3. Sabe quanto que gastou o Barça B? 4,45 milhões de euros. O mesmo clube que quase quebrou fazendo aquelas loucuras lá por Dembélé, Coutinho, Griezmann, entrou numa era de austeridade agora, né? São novos tempos. Em relação ao Atlético de Madrid, também se movimentou muito pouco nessa janela, trazendo aí sem contrato o zagueirão Soyuncu, lá do Leicester, e o Azpilicueta, veteranaço, que deixou o Chelsea depois de muito tempo. Já o Real Madrid teve uma janela de transferências para entrar para a história, não por ela ter sido assim recheada de grandes craques, né? Nem por eles terem contratado
contratado o Rosselu para ser o camisa 9, digamos assim, nem por eles terem trazido Kepa por empréstimo para substituir o Courtois lesionado, e nem por eles terem contratado o jovem Arda Güler pro futuro, ele que chegou por 20 milhões de euros como promessa do Fenerbahçe, mas sim por um carinha muito especial. Jude Bellingham veio do Borussia Dortmund por cerca de 103 milhões de euros, só que acredite se quiser, já tá parecendo barato. O inglês se tornou titular absoluto logo de cara e teve um início meteórico e super artilheiro no Real, basicamente sendo o sucessor do Benzema quase, como o principal responsável por marcar gols, pelo menos nesse início, né? Completamente on fire, e o Jude não sentiu o peso da camisa 5, que já foi usada pelo Zidane, né? Futuro ídolo merengue, pra mim tem toda a cara de ser um cara que vai passar aí 10 anos no Real Madrid, vai ganhar títulos a rodo e é capaz de acabar como capitão ainda, tá? O veterano Bellingham vai estar com a faixa, só esperem. E a gente não tem como passar batido pelo PSG, que mais uma vez gastou dinheiro a rodo pra dessa vez, agora vai, hein? Montar um elenco competitivo pra ganhar a famosa obsessão do Paris, a Champions League. Livres de contrato chegaram o zagueirão Skriniar e o ponta Asensio, certamente bons jogadores. O Kang In Lee por 22 milhões de euros, uma contratação que eu até agora não entendi muito bem. O Barcola do Lyon, que vinha se destacando aí na Ligue 1 por 45 milhões de euros. O zagueiro lateral Lucas Hernandes do Bayern também por 45. O ponta Dembélé do Barça por 50, que é aquele cara que informa e motivado, joga muito, mas as lesões complicam, né? Temos que ver. O ótimo volante Manuel Ugarte por 60 milhões do Sporting, e por empréstimo chegou aí o Gonçalo Ramos com uma obrigação de compra futura aí por parte do Paris na casa de 65 milhões de euros mais bonificações. Tinha tudo pra chegar e ser o atacante principal, só que aí no finalzinho da janela que o PSG largou a bomba. Contrataram o Kolo Muani vindo do Frankfurt por 95 milhões de euros depois de brilhar na Bundesliga e se destacar também na Copa do Mundo. Agora, caro, hein? Caro. É uma porrada de nome diferente, alguns jogadores muito interessantes, mas se você conta que eles perderam o Neymar e o Messi, né? Quando a gente vai olhar a escalação, meio que dá a impressão que o time deles está pior do que era antes. Certamente a melhor contratação, mais uma vez, foi a permanência do Mbappé, que de novo já tá virando rotina, né? Passou a janela inteira querendo ir pro Real Madrid, chegou a ser colocado na geladeira por algumas semanas ali pelo clube e acabou decidindo e aceitando ficar no PSG por pelo menos mais uma temporada, e agora com maior tranquilidade, porque já saiu o Léo, já saiu o Ney, então agora o Mbappé é dono do time sozinho, né? Sem competição. Agora a gente vai voltar um pouquinho pra Premier League, simplesmente porque alguns times ali de meio de tabela do campeonato inglês hoje em dia tem poder financeiro maior até que de alguns gigantes de outros países, né? O Newcastle, por exemplo, trouxe o ponta Harvey Barnes do Leicester por 44 milhões de euros e o excelente Sandro Tonali por 64 milhões. O moleque era pilar do gigantesco Milan e foi pro Newcastle, né? Uma coisa que alguns anos atrás a gente daria risada se alguém contasse dessa transferência. Mas agora que o novo castelo tá cheio da grana, esse tipo de coisa começa a fazer mais sentido. O West Ham é um caso curioso. Eles ficaram praticamente a janela de transferências inteira sem contratar ninguém. Nenhuma alma viva, até que chegou no finalzinho e resolveram gastar a grana que eles tinham ganhado vendendo o Declan Rice. E assim chegou o excelente meia Ward-Prowse por 34,8 milhões de euros. Ele vai garantir alguns gols de falta pelo menos na temporada, com certeza. O volante Edson Álvares do Ajax por 38 milhões de euros. E o meia atacante Kudus, destaque também do Ajax e da seleção de Gana, chegando por 43 milhões. Outro time que contratou jogadores que poderiam tranquilamente jogar em alguns clubes aí de maior poderio atual, né? Foi o Aston Villa, fez uma janela interessante trazendo Tielemans, meio que de graça, né? Tava livre no mercado. O Zaniolo veio emprestado, o Paul Torres por 33 milhões, chegando do Vila Real, um zagueiro aí que pode acabar sendo uma barganha, né? E o ponta promissor Moussa Diaby vindo do Leverkusen por 55 milhões, numa temporada em que o time do Unai Emery disputa a Conference League. O vídeo tá quase no fim, mas obviamente a gente não deixaria de falar da Liga Portuguesa, porém os times de lá acabaram fazendo uma estratégia que é bem comum, né? Eles contrataram aí jogadores um pouco mais desconhecidos, promessas e tal, para se desenvolverem por lá e depois de repente acabarem sendo revendidos por uma bela grana no futuro. Foi o caso da janela tanto do Porto quanto do Sporting, né? Mas no caso do Benfica teve uma diferença, porque eles contrataram alguns destaques interessantes. Com a saída do Gonçalo Ramos, trouxeram o brasileiro Arthur Cabral, que vinha brocando um golzinho aqui ou acolá na Fiorentina. O meia Kokchu, destaque do Feyenoord na temporada passada e melhor jogador da Eredivisie por 25 milhões de euros, e provavelmente a principal contratação lusitana,
né? O sempre decisivo Ángel Di Maria, que estava livre no mercado e voltou ao time que o revelou na Europa. Um detalhe, o Rui Costa disse que o Di Maria não queria jogar em mais lugar nenhum, só no Benfica, e ele não queria nem saber quanto que ele ia ganhar, só queria assinar o contrato. Numa época em que tem uns aí de olho em outra coisa, né? É legal ver uns Di Marias da vida. E a gente meio que já fecha, tá? Só que nessa temporada a gente teve uma mudança de paradigma muito grande, que foi a chegada da Liga Saudita, com dinheiro absurdo, né? Que inclusive foi a terceira liga que mais gastou no planeta Terra, tá? E a gente pode dar uma passada pelas contratações dos clubes sauditas, não necessariamente porque a gente tá muito interessado no elenco do Al Ittihad, mas sim porque os caras atraíram muitos talentos de grande nível do futebol europeu. Impactaram muitos dos clubes aí que a gente acompanha, né? O Al Nassr já tinha trazido o Cristiano Ronaldo, acabou fechando também com o Alex Telles, o Otim Brozovic, o Laporte, o Mané, que no momento da contratação ainda era o segundo melhor na bola de ouro, tá? E o Otávio do Porto por 60 milhões de euros. Enquanto o Al Ittihad trouxe o Kanté, o Benzema, no momento da contratação, melhor jogador do mundo, o jovem Jota do Celtic e o Fabinho do Liverpool por pouco mais de 46 milhões de euros. O Al Ahly conseguiu fechar com o Firmino, também trouxe o goleiro Mendy do Chelsea, o Sam Maximan do Newcastle, que foi um negócio entre irmãos ali, digamos, né? Porque tanto o Al Ahly quanto o Newcastle pertencem ao fundo de investimento público da Arábia Saudita. Mahrez do City por 35 milhões. E quebrando aquela ideia de que, não, estão contratando só veteranos que vão lá pra ganhar uma grana antes de se aposentar, fecharam com o Roger Ibanez, que vinha até sendo convocado pra seleção brasileira, por 30 milhões. E a promessa é Gabri Veiga do Celta de Vigo, que chocou o mundo ao aceitar ir pra Arábia Saudita com 21 anos, sendo especulado em Arsenal e Napoli, numa transferência de 40 milhões de euros que gerou até aquela alfinetada monstra do Toni Kroos. E não tem como não falar do Al Hilal, um dos clubes que mais torrou dinheiro no planeta. Foi uma insanidade total a janela deles. Se liga. O goleiro Bono do Sevilha, que vinha sendo um dos grandes destaques do mundo nos últimos anos. O zagueirão Koulibaly do Chelsea. O Milinkovic Savic da Lazio por 40 milhões. Ele que era um dos melhores meias da Série A fazia muitas temporadas. Mitrovic do Fulham por 52 milhões e 600 mil. Insanidade total esse valor pelo Mitrovic, tá? O meio-campista Rubem Neves por 55 milhões de euros. O Malcom, que vinha deitando lá no Zenit, por 60. E talvez o grande choque dessa janela, e certamente o grande choque para nós brasileiros, o Neymar, por 90 milhões de euros. Essa janela pôs fim a uma geração, com Cristiano e Neymar jogando na Arábia Saudita e o Messi jogando no Inter Miami. Acho que dá pra oficialmente dizer que mudamos o ciclo e estamos na geração de Mbappé, Haaland e Vini Júnior. Antes de eu terminar, a gente não falou muito dos clubes holandeses aqui, mas eu queria fazer um destaque específico, que foi o Ajax contratando o garoto Carlos Forbes Borges. Ele que já ganhou um vídeo dedicado aqui no canal, porque na base do Manchester City deitava e rolava, muito talentoso. E você já sabe, se o flash português aí vingar no Ajax, depois o time vende ele por um caminhão de dinheiro ou até revende pro próprio Manchester City, que muito esperto na parada, adicionou uma cláusula de recompra no contrato de venda. Ficou faltando algum nome na lista, fora o Payet no Vasco? É porque, cara, tinha muita coisa pra falar. Esse vídeo já ficou longo e olha que a gente resumiu bem, né? Mas pra você, qual time se reforçou melhor no mercado de verão europeu? Deixa nos comentários e se puder também deixa o like antes de sair, que ajuda muito o nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo, então um grande abraço, falou!